Olá, gerente de projetos sustentável e inteligente, sou Eduardo César da Project Marketing. Seu PMO Virtual Sustentável, então aqui nos encontros, então, nessas aulas abertas sobre o gerenciamento da gestão de portfólio, né, ESG, PM mais IA, ou seja, gestão de portfólio de projetos, utilizando os melhores conceitos aí do gerenciamento do projeto, do PMI, de todas as instituições organizacionais mundiais, né, da gestão de projetos, com o uso das técnicas da IA generativa para a inclusão dos princípios do ESG em seus projetos sustentáveis. Então, sejam bem-vindos, estamos na nossa aula número 7 aberta. Todo esse material, né, das melhores práticas do PMI, do IAPA, do AIPA, da gestão de projetos aí da Austrália e do Japão. Todos os materiais fazem parte daí do nosso curso e do uso também da plataforma OnePlan da Microsoft com o Sofia GPT, tudo isso, né, do material didático que é o arcabouço do nosso curso. Muita força em gestão de projeto e muita força na IA generativa neste mote desse curso do projeto. Já na aula 7, já falamos do portfólio corporativo, nível estratégico, subportfólio e programa no nível tático e projeto nível gerencial, as melhorias contínuas, as melhores ferramentas práticas e assim por diante. Este é o nosso desenho, né, do nosso sistema em operação, a One Connect, do One Plan, gerenciando principalmente ali direto ligado com Project Online, fundamental esta integração para gerenciamento de projetos, e aí o Microsoft Dynamics com Salesforce, com Service Cloud, Service Now, né, para os serviços de gerenciamento de serviços, gerenciamento profissional, e interligado com as plataformas da Microsoft, o Planner e o SharePoint, e também com as grandes redes aí, né, dos grandes ERPs do SAP, do Oracle, PeopleSoft e assim por diante, e não menos importante a parte dos desenvolvimentos de software também, do Gira ali, do Visual Studio e Version 1. Veja que é uma plataforma amigável, conversa com praticamente todas as principais plataformas, sistemas, ERPs e assim por diante. Por isso temos utilizado e principalmente a conversação com o Microsoft Project. Já na aula 7, a gestão de valor do portfólio, né? E não menos importante, aí até número 7, junto com o PMBOK 7 também, que trouxe esse conceito de agregar valor ao cliente, trazer uma gestão de valor ao portfólio, não fazer as coisas por fazer, né? Se determinada coisa você faz e não agrega nenhum valor ao seu cliente, ao seu usuário, ela deve ser eliminada, mais é menos. Isso é a gestão de valor. A gestão de valor para o portfólio para todos os stakeholders, que foi a aula, justamente a aula número 6. Entendemos os stakeholders, agora vamos entender como a gente agrega valor para cada um. E aí nada mais fácil ou nada mais importante e útil do que a IA generativa para nos ajudar nisso. Sem ela, seria bastante complexo e quase, né, humanamente impossível fazer isso num prazo adequado, com a velocidade rápida que a IA generativa faz. Na prática, ficava muito feeling, go horse, sentimento e tocando os projetos, né? Por isso que 2 em cada 3 projetos davam errados, tanto em prazo, custo, qualidade e assim por diante. Preconizamos a tomada de decisão em cima de bancos de dados, base de dados muito bem consolidados, feito através da IA generativa, que vai nos permitir essa abordagem. E aí falamos do nível estratégico, tático, operacional, né? E aí então as políticas e procedimentos, justamente, né, para que tenhamos então a forma de tratativa, como é que vamos tratar e agregar valor para os stakeholders do projeto, tanto interno quanto os externos. Para a parte interna, a política e procedimento é fundamental.
cada colaborador, né, ter muito claro as visões, valores aí da organização, o código de conduta está no crachá e assim por diante, o compliance, as auditorias e como né, o ambiente do trabalho colaborativo, tudo isso é muito importante, sem o qual, né, então, fica difícil. E aí, numa empresa complexa, multinacional, multiglobal, com várias unidades do mundo, o alinhamento estratégico, até porque tem multiculturas, multidiversidades, etc. Então, para que, que a empresa atue de uma maneira basicamente similar em todas as suas unidades globais, mundiais, assim por diante, em todos os seus escritórios, hubs, unidades de negócios, sites, fábricas e assim por diante. Então, e aí vamos conseguir então um objetivo universal que preconizamos e obviamente tudo isso com bastante equilíbrio de risco. A gestão de valor é algo um pouco subjetivo, não é tão objetivo, tão claro, tão transparente. O valor para uma pessoa pode não ser o valor para outra, e assim por diante. Um valor para um tomador de decisão é diferente para o outro, um valor para um stakeholder é diferente para o outro, e quizás usuários e clientes e assim por diante. Então, a gestão de valor por si só, como se trata da natureza humana, já é complexa pela sua natureza. É gestão de recursos humanos, a identificação do valor. E como podemos fazer isso? Através do entendimento do valor, da entrevista e conversas, etc., com cada stakeholder, podemos utilizar e valer da IA generativa. A IA generativa vai nos fazer isso, vai nos ajudar a fazer isso, né? Tanto do aspecto do ponto de vista econômico, quanto do aspecto de vista de satisfação do cliente e da missão da nossa empresa. Ela pode conseguir e deve conseguir um equilíbrio de tudo isso, que nos ajude a colocar numa mesa de negociação junto a um stakeholder, você conhecendo bastante profundamente os interesses, anseios, necessidades, né, grau de urgência, interesse, poder desse stakeholder à sua frente. Somente com a IA generativa que você vai conseguir isso. E é para a busca dessa satisfação dentro de um equilíbrio, né? Você não vai poder atingir e satisfazer a todos no seu grau de plenitude, mas de um certo grau de satisfação que possa colocar e deixar o seu projeto equilibrado em pé economicamente falando. O verdadeiro tripé do ESG, né? Do econômico, do social e do ambiental. Então, isso é importante. Sem a IA generativa fica realmente difícil. Dificilmente, ou você vai acabar não atendendo todos os stakeholders, o que pode colocar em grande risco o seu projeto, e aí em falhas, etc., prejudicial à sua marca e sua reputação. Há empresas cujo valor da marca e da reputação é maior do que seus ativos, o dobro, até mais do que o dobro, dependendo da empresa. Empresas como a Amazon, por exemplo, quanto não vale a marca dela, a reputação, o ativo, né, em comparação aos seus ativos. Idem para a Meta, idem para o Google, né, idem para a Microsoft, todos os grandes empresas aí do Vale do Silício, então isso é super importante, né? E aí então o valor é o valuation, né? Não somente dos ativos do projeto, o que costumeiramente fazíamos, né? A parte do ativo, do tangível, ela é mais fácil. Ela já tem um grande arcabouço, né, de várias décadas aí de estudos, etc. Então essa parte podemos dizer que é uma parte mais fácil, mais consolidada, um banco de dados melhor, já estabelecido o uso e técnicas do valuation. Agora, o valuation do intangível, qual é o valuation do ESG? Bastante complexo, bastante difícil, principalmente, né, com as novas mudanças climáticas e assim
tudo mais desse consumidor 5.0, né, do pessoal do milênio, né, das pessoas, então bastante preocupadas com tudo isso, com a economia circular. Qual é o valuation disso? Como é que nós vamos tangibilizar, né, e bastante complexo. Não vejo conseguir fazer com maestria num projeto multidisciplinar, super complexo, atuando em várias frentes, sem o uso da IA generativa. Fica bastante complexo. Né? Então, qual a consistência da marca? Tudo mais. Então, o uso da IA generativa, tanto para validar a parte econômica, os tangíveis, que é de mais fácil mensuração, quanto também utilizar matrizes, né, e formas não econômicas, intangíveis. Então, tudo isso precisamos levar a matriz, mensurar e começar a melhorar a produtividade dos relatórios e da mensuração, principalmente da parte intangível. O aumento do volume é assustador de informações e a resultado também com a estatística que temos que 2 em cada 3 projetos não atingem o seu valor esperado, o que é bastante grave. Né? Então, componentes da geração de valor, a negociação do valor esperado, junto a todos os stakeholders da gestão de portfólio. Óbvio que vamos buscar a nossa maximização do retorno, sem dúvida nenhuma, isso é um driver de uma empresa, né, privada que busca, então, tudo isso daí, né? Isso é muito importante. Então, vamos buscar a maximização do retorno. A realização do valor é a medição de desempenho. Vocês viram aí a generativa ali já querendo gerar coisas. Realização de valor e a medição do desempenho. Então, tudo isso é importante, né? Para esse novo mote. E aí, colocado tudo isso daí, a gente faz o roadmap, os requisitos de todo o portfólio, os fatores de influência, a determinação dos stakeholders, os graus de tolerância à realização do valor. Veja que é algo complexo. A gente pode partir de projeto, e devemos, que é mais simples, levando isso para o programa e levando para o portfólio e levando para a empresa como um todo. Né? Façamos um projeto piloto ali, com o time, com o uso do Teams ali, tudo certinho, façamos a mensuração do valor de um projeto piloto e aí vamos estendendo a projetos similares, projetos da organização da mesma região, vamos estendendo até que chegamos a um programa e um portfólio completo. Isso num loop, né? Sempre melhoria contínua. O loop primário, podemos dizer, na geração de valor, é isso mesmo. É a entrevista inicial, primária, que a gente faz, e isso sempre fizemos, né? O loop primário é feito com os principais stakeholders do projeto, mas o que acontece, não acontece muito recorrentemente, o loop secundário da medição de desempenhos constantes, mudanças de variação de humor aí de todos os stakeholders do projeto, e se quer aí o grau de impacto também que isso causa. Então, com o uso da IA generativa, podemos fazer mudanças de cenário, mudanças, né, de atitudes dos stakeholders, do que pode acontecer com o nosso projeto, e estarmos preparados para cenário de contingência, cenários de crise e tudo mais. E aí vamos estar super preparados para uma negociação. Estaremos verdadeiramente, né, temos o nosso curso de gestão aí das negociações sustentáveis, mas com o uso da IA generativa, né, é muito diversificado, é muito diferenciado. Você vai saber como é que você atuou, ou esse stakeholder atuou com a sua empresa. Você até poderia não fazer parte do time do projeto, mas você tem todo o histórico ali, né, o uso do banco de dados, da consulta a mídias, assim por diante, e o que o stakeholder tem dito às mídias sociais, assim por diante. É uma negociação de valor mais esperado, a gente entra muito mais preparado para esse tipo, né? E o gerente tem que fazer isso. E aí, então, tudo isso, né, é de ação dessa negociação, desse investimento estratégico e das relações, de como agregar valor para cada um dos stakeholders do projeto. E aí podemos então entrar na parte de customização e a soma de todos esses valores agregados dos multi-stakeholders do projeto, tanto interno quanto externo, né? A gente vai
somatório de tudo isso, inclusive até o produtório, falamos, porque isso ao longo do tempo vai se produzindo, vai se multiplicando esses valores na escala ao longo do tempo, toda essa geração de valor. Geração de valor pode ser interno, um ganho de conhecimento da equipe, tanto, né, conhecimento dos processos atuais, melhoria, etc., quanto dos conhecimentos ESG. Então, um projeto piloto que você melhorou o conhecimento ESG da sua organização é um projeto que agrega valor interno, com certeza. Sua equipe está mais capacitada para lidar com outras situações complexas, tão complexas assim ou similares. Então, veja como agrega valor em conhecimento, gestão de talentos, retenção também é valor, né? Ter uma equipe multidisciplinar que trabalha integrada, isso vale muito num ambiente colaborativo, né? Isso vale demais para um projeto. Isso agrega valor para a organização internamente. E também externamente, relacionamento com sindicatos, entidades de classe, aí ONGs, entidades aí regulamentadoras, principalmente ambientais, né? Você fez aquele projeto e melhorou o relacionamento com a sua entidade ambiental da Secretaria do Meio Ambiente da prefeitura onde você atua, ou até mesmo da Secretaria do Governo do Estado ou federal, órgãos aí, né? Então, diversos do meio ambiente, você realmente melhorou. Do seu comitê de bacias, isso é agregar valor, né? Você passa a ser respeitado na comunidade do entorno, bem falado. Quando você percebe que as pessoas, as comunidades do entorno, as pessoas querem trabalhar na sua empresa, né? Querem fazer parte do time da sua organização, você mostra verdadeiramente que você está agregando valor a tudo isso. Né? Então, a somatória é o produtório de agregação de valor ao longo do tempo. O seu valor, a sua marca, a sua reputação vai lá à frente, né? Seus valores corporativos, ambientais, sociais e de governança, a transparência, o compliance, todo mundo quer trabalhar na sua organização. Isso é atrair e reter talentos. Né? Então, isso é valor agregado internamente. E colocar as melhores práticas ESG, fazer um produto duradouro, que tenha uma eficiência energética para uso do seu cliente, isso também é agregar valor ao cliente. Né? Um produto que dura mais, que evite, você está ajudando economicamente o seu cliente. Né? Um produto que tem uma melhor usabilidade, um melhor design, isso você está ajudando o seu cliente. A garantia, a extensão de prazo de garantia e tudo mais, isso é muito importante. A forma com que se descarta também é importante, a economia circular. Vejam quantas formas temos de agregar valor ao cliente. Né? Tanto interno quanto externo, isso tudo tem que estar sendo considerado stakeholder a stakeholder, um por um, somente com a IA generativa, né? Somente com a IA generativa. Então, isso é importante. Portas abertas da empresa, muros altos para a segurança, mas portas e portões abertos para receber o seu cliente para a cocriação, né? Cocriar os produtos, fazer junto, entender o que o seu produto pode beneficiar, ajudar o seu consumidor, usuário. Isso tudo, então, está no foco. Então, desde o step 1 da ideação do produto, o planejamento do produto e do serviço, a estratégia do seu portfólio, o que serão investidos, a parte do capital próprio, o capital de terceiros, as seguradoras, resseguros e assim por diante, analisar tudo isso, o crescimento do projeto da empresa, o crescimento dos profissionais, dos colaboradores e tudo assim por diante, o nosso retorno financeiro, que toda empresa vive de retorno financeiro, né? Então, o E, o S e o G, e ela precisa ter o seu retorno econômico, então ela tem que ter o retorno financeiro, a não ser que seja um projeto
que seja de iniciação, então não estamos tão preocupados com o retorno financeiro daquele momento, o projeto piloto, tudo bem, mas os demais, para o longo prazo, né, da sustentabilidade organizacional, os projetos precisam ter retorno. E o sucesso do projeto, o sucesso do portfólio e do programa, obviamente o sucesso da organização do produto, do serviço e da inserção e aí da comunidade, do entorno, o sucesso do meio ambiente, o sucesso da economia, do local e do país. Né? Um país melhor com empresas de sucesso, ESG, PM mais IA. Então, trazemos tudo isso, os trade-offs, principalmente nas fases iniciais, e aí o IPA, né, Independent Project Analysis, fala muito de fazer os trade-offs, gastar bastante energia no projeto conceitual, o estudo das melhores práticas das VIPs, né? Temos uma aula só de VIP, que é o Value Improvement Practice, que agrega valor, né? As melhores práticas de agregação de valor são 10, né? Que o IPA traz eficiência energética, o uso do 3D modeling, de desenhar tudo da maneira 3D, e assim por diante, eficiência de água, uso da água energética, e aí várias, são 10, né, que trazemos, o IPA traz muito disso, e ela fala que a fase inicial do projeto conceitual e do projeto base são fases muito importantes para os trade-offs desses projetos. E aí, com isso, garantir uma menor variabilidade orçamentária, conseguir determinar e calcular as contingências do projeto, tanto a contingência administrativa quanto a contingência em precisão gerencial, tudo isso é calculado, não é uma contingência, né, qualquer. Então, é muito bem feita, com os graus de risco do projeto, projetos similares e assim por diante. Né? Sabemos que projeto é único, mas utilizando bases similares, com bastante simulação, a gente chega bem próximo aos valores desejáveis e necessários para o grau de contingência do projeto. A variabilidade do mercado, dos produtos e tudo isso, somente através da IA generativa que vamos poder fazer. Então, simulações e variações dos produtos e dos serviços e atendimento aos múltiplos stakeholders do projeto, a variabilidade de desempenho, como falamos, tudo com a IA generativa, né? E as variabilidades do ESG também. Ou então, ele vai trazer, né, o suporte à negociação, como falamos no capítulo anterior. Antes entrávamos muitas vezes despreparados para as negociações, ou não tínhamos tanto base de dados com profundidade e dados fidedignos, reais, importantes, para que possamos utilizar, né, entrar super bem preparados para uma mesa de negociações, seja de um fornecedor, subfornecedor, uma empresa logística, um cliente, um usuário, um órgão governamental, uma ONG, estar preparado para as negociações somente com a IA generativa. Declarações de valores, base e evidência, tudo isso é a fronteira eficiente. Né? A fronteira é a modelagem, é o IA generativo. Né? Quanto eficiente a gente vai ser, quanto melhor a gente modelar, quanto melhor for a qualidade das bases de dados, por isso a gente fala, o primeiro passo para uma excelente IA generativa não é a escolha do tipo, né, da IA generativa, do modelo, etc., do sistema, é o tratamento dos dados, da base de dados organizacionais, que estão em formas de vídeos, relatórios, estão em formas de PowerPoint, e-mails, tudo histórico, tudo isso precisa levar, ser muito bem tratado e levar numa base de dados, né, para que se possa utilizar, então, a IA generativa. E aí vamos maximizar o valor, daí sim, conhecendo cada stakeholder, estando bem preparado para a negociação, certamente a gente vai conseguir maximizar o valor do projeto, consequentemente do programa, do portfólio e consequentemente da organização. Né? Então, entendendo aí o Understand Your Portfolio Evaluation, e aí entendendo com profundidade tanto os valores tangíveis, mas principalmente os intangíveis. Esse é o grande moto, o grande mote, né? A grande diferenciação do nosso curso e do entendimento, de buscar, com o uso da IA generativa, a mensuração
da agregação de valor, né, do uso da IA generativa dos stakeholders do projeto, que não temos mensuração do que a gente pode realmente agregar valor, tanto interno quanto externamente à organização. E aí, então, ferramentas para maximizar valor, né? Você pedir aí, então, para o OnePlan, ele tem essas ferramentas do otimização do custo e valor, né? Do tipo de trabalho eficiente e otimizado, a otimização aí também do schedule e do cronograma com o nivelamento de recursos é fundamental, e aí utilizar o melhor recurso na maneira adequada, a melhor alocação de recursos para que agregue e gere mais valor. Tudo isso temos também no nosso curso de gestão de projetos, na parte de custos e planejamento, gestão de tempo e gestão de custos integrados, né? A alocação desses recursos é fundamentais para a orientação ao design, né? Apetite ao risco, restrição e solução e gestão financeira efetiva. A gestão financeira de portfólio, identificação, aprovação, orçamentação e monitoramento. Então, todos os processos, né, das 49 disciplinas do PMBOK 6, as disciplinas de orçamentação são fundamentais, né, do gerenciamento de custos. E aí também dos intangíveis. E aí, né, aí muito relacionado também com a gestão de riscos, porque o valor da contingência também faz parte do projeto. É um valor que deve ser a parte do projeto, mas deve ser calculado, mensurado, tanto da imprecisão quanto da contingência de gerenciamento. Então, tudo isso é importante. Então, fazer então esse framework financeiro, como é que o projeto, o portfólio vai se comportar ao longo do tempo, fazer o nosso cash flow, trazer tudo a valor presente, como sempre fizemos, mas o grande mote da IA generativa é fazer simulações. O que acontece se determinada coisa acontecer? O nosso ROI sobe, desce para quanto? Agrega valor, desagrega, põe o projeto em risco, o portfólio em risco ou não? A subida do preço de um combustível, aumento de salários e assim por diante, o quanto isso traz, né, aí benefício ou malefício ao nosso ROI do projeto. Então, tudo isso é importante. As mudanças climáticas, novas regulamentações, né, pressões ambientais sobre o projeto, isso também é importante. Então, um plano de gestão financeira, quanto por cento vai ser capital próprio, capital de terceiros, isso a turma financeira faz com maestria. E as estimativas de custos cada vez melhores, podemos utilizar aí, né, os melhores revistas, base de dados da PINE, né, da Cicro e outros tais, e também de bases históricas da companhia e da empresa, e assim por diante, pesquisa de mercado, que a IA generativa certamente vai nos dar com grande maestria. Né? E aí até específico para o local. Às vezes você tem a base de dados de um determinado local, você quer levar o projeto similar para outra, a base de dados é outra. Uma pesquisa rápida da IA generativa vai trazer essa correlação da variação de preços, tanto no tempo quanto no espaço. Então, não vejo de uma maneira mais rápida, fácil, que o uso da IA generativa. Né? Antes utilizávamos premissas, eu acredito que a produtividade nesse local é 0,8% da produtividade do local anterior. Com base no quê? Né? E aí se tomava isso como premissa e seguíamos. O preço agora é 1,25 o preço do projeto anterior, por causa da inflação média, blá, 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 e seguíamos. Né? Então, muitas vezes, é o que a gente fala do Go Horse mesmo, né? Adota-se premissa e toca. Agora, com o uso da IA generativa, não, vai trazer parâmetros, dados locais e no tempo, temporais, para que possamos tomar as melhores decisões. Na sequência, garantindo o valor, fazendo tudo isso, vamos manter o propósito, o foco e o risco. Certamente vai aumentar o valor reputacional de nossa organização. Porter já fala isso para todas as áreas organizacionais. Óbvio, né, que nas atividades de linha, né, as atividades fim da empresa, sem dúvida nenhuma, mas as atividades paralelas também.
né, as áreas de suprimentos, de desenvolvimento tecnológico, dos recursos humanos, de todo o apoio do Facilities, G&G, né, a parte jurídica da organização e tudo mais, todas as áreas da companhia, da empresa, utilizando a IA generativa. Obviamente, né, o melhor da IA generativa para aquela área. Então, dos recursos humanos, vamos buscar o melhor chatbot dos recursos humanos. Por que não? Para auxiliar, até para entrevistas virtuais. Hoje já estão se fazendo entrevistas virtuais pelo robô, plataformas diversas, já se tem isso nos recursos humanos. Imagine, né? E aí você pede lá os tipos, as características dos candidatos e o próprio entrevista do robô até fases bem avançadas do processo de seleção é feita dessa forma e aí o recurso humano entra na fase final e finalmente o gestor. Então, veja o quanto não se economiza de prazo nisso. Isso falando da área do recursos humanos. Da área, então, dos direitos, tudo ali no chatbot tem também. Então, a pesquisa rápida, né, procurement, de saber então como é que está toda a nossa cadeia logística, e isso também para o ESG, né, geração do GHG, protocolo gás efeito estufa do escopo 3. Muito dificilmente era feito muito com parâmetros, tal, muito bem feitos, mas agora podemos, por que não, entrar no relato integrado de cada companhia que pertence à sua cadeia de fornecimento e puxar o GHG, o gás efeito estufa de lá, e já agregar a sua matriz. Veja só que interessante, né? A consulta dos vários relatos integrados, se tiverem, ou de outras formas de relato, né? Conforme os seus fornecedores têm, você rapidamente busca e gera tudo isso rapidamente. Tudo isso com o uso da IA generativa. Veja quantas formas de agregar valor, quantas formas de economia podemos ter com o uso da IA generativa, né? Então, realmente buscar agregar valor, principalmente da parte intangível do projeto, ou que tem informações díspares, complexas, informações diversificadas em locais e plataformas diferenciadas. Isso aí a generativa entra muito bem, e também nas simulações, né, de cenários para compor então os riscos do projeto, o valor das contingências assim por diante, a IA generativa também vai de uma maneira fantástica. Então, e com isso, vamos realizar o valor. Vamos mudar essa estatística de 2 a cada 3 projetos não dá certo. Nós vamos fazer 9 de cada 10 vai dar certo em breve e, quizás, para frente, os 10 dos 10. Então, é assim que vamos buscar a responsabilidade, foco, objetivo, né? Tudo isso daí e de uma maneira global, e de uma maneira realmente diversificada em todos, né? Incluir a gestão de mudança também, né? Em tudo isso. Então, vivendo nesse mundo VUCA, BANI aí, é a única maneira que vemos, né? Mais a ESG é da IA generativa utilizar nos projetos. E aí, então, os fatores que afetam o valor esperado, é tudo que você não utiliza IA generativa. Vai no Go Horse, muitas vezes cometemos equívocos, premissas não adequadas, mudanças internas, fatores externos, riscos realizados, não conseguimos bloquear os riscos, ou mitigar, ou transportar, né, ou transferir o risco de alguma maneira, né, com seguros, resseguros e assim por diante. Se quizás conseguimos enxergar o risco com a IA generativa, vamos pedir. Você é capaz de gerar as suas matrizes de risco primário, mas você pede para a IA generativa, ela gera todos os demais em projetos similares. Imagina, eles buscam escala global, e aí você pode sim mudar, você vai eliminar, não, esse risco eu acho que está mitigado, tá, vai fazer o inverso, em vez de ficar procurando o risco, a gente vai gastar energia em entender, decidir, propor planos de ação para bloquear aquele risco. Veja só que diferença. Foi o que falamos do 80-20, né? Vamos gastar as massas encefálicas humanas para bloquear os riscos. E também, se pedir para a IA generativa, ele também dá também formas utilizadas de bloqueios de riscos. E aí, então, nós vamos simplesmente ser tomadores de decisão. Vamos assumir o risco 1, 19, 45, 34, 12, 14. Então, isso é importante.
né? Vai menos go horse, menos transpiração, mais inspiração e aí melhores projetos. Então é possível que a generativa fazer tudo isso. Cadeia da realização de valor, investimento, o controle de mudanças que muitas vezes não fazemos, fazemos muito mal feito, realização do valor, medir propriamente dito e tentar mensurar lá o grau de satisfação de nossos clientes, podemos fazer um a um com a IA generativa, personalizando, mandando um questionário forms individual para cada tipo de cliente. Aí a generativa vai gerar aquele forms para a gente, vai mandar no e-mail da pessoa, se for a maneira adequada de conversar com este stakeholder, e assim por diante, ou puxar uma reunião no Teams, etc. E aí sim, vamos mensurar a agregação de valor para cada tipo persona dos stakeholders de nossa organização, e certamente vamos chegar ao resultado tão almejado, né? Preconizamos 9 de cada projeto, 9 de cada 10 projetos, Oxais 98 de 100 deem certos, né? Então isso é o novo patamar de grau de exigência do projeto. E os dois que deram errado dos 100, aprender lições aprendidas, melhorar, colocar então nas lições aprendidas na nossa base de dados, e o próximo projeto 99. E quizás façamos, né, no nosso portfólio de projeto, o nosso Green Belt portfólio, com o uso da IA generativa. Aí chegaremos ao suprassumo do gerenciamento de projeto. Isso é possível? Sim. Medir o valor é bem difícil? É. Né? É possível sim, difícil é. E aí somente com a IA generativa. Essa fórmula, a fórmula que melhor acho que agrega, preconizamos que é o valor do quociente dos benefícios dividido pelos custos. Muitas vezes se faz a diferença e a diferença não é adequada. Por quê? Porque podemos estar fazendo diferentes coisas diferentes, universos, mensurações diferentes, né? Óbvio que leva tudo para a plataforma, tenta se levar para a plataforma econômica, a unidade de medida de tudo isso, mas vejam que os custos temos valores monetários, sim, valores do tempo é possível transformar em valores monetários, sim, valores energéticos com mais dificuldades, mas é possível levar. Agora aí aquela variável emocional que é um bem intangível ali, tanto nos custos quanto nos benefícios. Então, com a IA generativa, vamos ter formas de mensurar isso e trazer o verdadeiro valor para o projeto. Vamos trazer isso. Então, é muito importante definir o framework, que no caso da Project Image já definimos, que é o uso do OnePlan, e né, com Sofia GPT, mais o Infinity do PMI, mais o PMOto do Vargas, né, e assim por diante, os elementos chaves. Vamos utilizar tudo isso, análise dos benefícios também. Então, vamos passar a mensurar e ter cada vez bases melhores e formas de mensuração dos valores emocionais de nosso projeto. A medição é contínua, não para nunca, sempre busca da melhoria contínua. O nosso ciclo PDCA de melhoria de 3% a cada ciclo, que num processo do ciclo anual já temos a melhoria de 50% de toda a nossa plataforma, né? O projeto fica uma vez e meia melhor, né? Medição imediata com o uso da IA generativa, isso é possível. Os relatórios de projeto também, né? Basta utilizar a integração aí do OnePlan, né, com o Power BI, vai sair o relatório seu da maneira que você quiser e os ajustes necessários, e vamos fazendo os ajustes. Sempre o primeiro ciclo será mais difícil, a nossa variabilidade será maior. Já no segundo, menor, 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 vamos buscar então o melhor da IA generativa para nos apoiar em tudo nisso. Aí exemplos de relatórios com dashboards do Power BI e assim por diante, ou do próprio OnePlan, que gera bastante dados bastante visuais fáceis com cores, aí basta, né, fazer então toda a configuração, customização, né, e aí os conteúdos, análises, recomendações e rastreamentos. E aí sim teremos tópicos do relatório de valor, os relatórios de riscos mais objetivos, os custos para resultados com fatos e dados, razões para a mudança registradas, sinergia de
custos com outros projetos similares, sinergia com aí das mais diversas, até sinergias tecnológicas com as startups, deep techs, fintechs e assim por diante, né, para utilizar né, GenAI regenerativa, tudo mais, e também do ESG, né, sinergias de ESG com empresas especializadas e assim por diante, para buscar aqui um valor alcançado no nosso projeto, né, e um valor de mensuração subjetiva também, trazer tudo isso e conseguir fazer a mensuração. E os princípios do SASB, que são muito mensuráveis, né, também de todas as plataformas do SASB, são importantes, do FR, do IFR também, né, do Integrated Reporting Framework aí Foundation, utilizem isso, né, que são as melhores práticas. O SASB traz por setor. Cada setor tem a sua forma métrica de medir o seu projeto ESG e também o IFR também. Então, nos consulte para saber. E isso você coloca tudo lá na sua base de dados, né, do seu setor específico, do SASB, do EFR Foundation, coloca tudo lá que vai ajudar, né? E o pensamento integrado dos princípios das 17 ODSs também. Então, tudo isso vai se colocando na plataforma para que possamos, né, cada vez mais ter uma plataforma bastante eficiente, o uso do GPT-Sofia integrado com o Ampli em toda essa plataforma e com todos os ERPs da nossa organização, vai dar um grande resultado. E aí vamos ter, então, um benchmarking de processo aí para o gerenciamento do nosso portfólio, né, recomendado por todas as organizações reconhecidas e, por que não, fazer benchmarking dos melhores também, né? O pessoal as empresas financeiras estão bem avançadas com isso, né? Consulte, então, as empresas financeiras também para fazer um benchmarking, né, do uso da IA generativa. Aqui segue todo o material que compõe o nosso curso, né, material dos, né, 4 cantos do mundo, as melhores práticas do PM, do gestão de portfólios, do ESG e do IA generativo com o Unplane da Microsoft. Tudo conectado numa plataforma única, rápido, veloz, base de dados confiáveis para o processo de tomada de decisão do cliente, menos go horse, mais decisão com base de dados, é o que preconizamos. Aqui o nosso QR Code para perguntas e respostas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, um grupo seleto, 3 anos nos consulte pesquisas, palestras, eventos em sua organização, né, artigos e tudo mais. Este grupo seleto está preparado para isso. Vamos abrir para perguntas e respostas. Eu sou Eduardo César, da Project Mag, seu PMO virtual sustentável, e até, olha as perguntas, e até o nosso próximo encontro sustentável.